crédito ao seu sonho. A Unicred Recife, cooperativa de crédito dos profissionais de saúde, oferece grandes benefícios para você. Além das menores taxas e os melhores rendimentos em suas aplicações, você pode contar com um atendimento personalizado. E mais, suas movimentações geram resultados que são distribuídos como sobras. Torne seus sonhos realidade. Entre em contato com a Unicred Recife. A gente prefere realizar. Olá! Estamos começando mais um programa Medicina e Estética Unicred Recife com o Dr. Emídio Leão. E aqui no estúdio você vai conhecer grandes nomes da medicina pernambucana. Confira! O nosso programa Medicina e Estética hoje tem como convidado o Dr. Antônio Afonso, que vai conversar conosco sobre a medicina tradicional chinesa. Uma coisa bastante, vamos dizer assim, que fica empolgante, porque é uma medicina diferente, mas não deixa de ter o mesmo objetivo, que é o objetivo de curar. E ele vai dizer primeiro qual é a sua formação, Antônio, dentro de medicina. Prazer estar aqui no seu programa, quero lhe agradecer a oportunidade que me deu, é uma honra estar aqui. E queria falar para os nossos telespectadores que a minha formação é uma licenciatura em Medicina Tradicional Chinesa pela Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de Nanjing, da República Popular da China, que é acreditada desde 1957 pela Organização Mundial de Saúde como formadora de estrangeiros na especialidade. E eu sou residente aqui no Brasil há 10 anos, exerço aqui a Medicina Tradicional Chinesa há 10 anos. Antônio, a medicina tradicional chinesa, o que é isso, finalmente? A medicina tradicional chinesa, ela é um processo terapêutico que ela tem um diagnóstico autónomo e tem um tratamento também autónomo. Ela parte do princípio que existe uma energia nos seres humanos e não só nos seres vivos, que os chineses denominam como Qi, e quando existem alguns desequilíbrios nesse tipo de energia no sistema, aí passa a haver essa desarmonia que possa ser ou não somatizada em doença. Então, o que se propõe a fazer a medicina tradicional chinesa é esse reequilíbrio para que possa haver realmente um estado de saúde, corpo, mente e espírito. Antônio, tem alguma coisa a ver com chakra, isso? Não? Chakra será, na realidade, um nome que os indianos, que é a medicina Ayurveda, dá aos pontos que são os centros de energia dos canais ou meridianos, que é como os chineses fazem a descrição energética do ser humano, como canais. Aí tem os pontos que são os pontos mestres. Por exemplo, tem o ponto mestre de energia, que na medicina Ayurveda quer dizer o chakra do coração, por exemplo. Aí tem outros que eles chamam o plexo solar, a gente chama, por exemplo, o ponto que a gente reforça a energia digestiva, por exemplo, que é o 12 de vasconcepção. Então são terminologias, na realidade não quer dizer que os chakras diretamente são... É uma nomenclatura diferente. A medicina tradicional chinesa, como é que ela age terapeuticamente? É somente através de acupuntura, ou a acupuntura é um leque só, uma faceta da medicina tradicional chinesa? É assim, a medicina tradicional chinesa, ela como tem um diagnóstico autónomo, um tratamento autónomo, então ela procura usar as ferramentas disponíveis para poder prestar o melhor serviço. Uma delas, que é mais conhecida no Ocidente, é a acupuntura. Só que quando se faz só a acupuntura, sem ter um diagnóstico dentro do leque da medicina tradicional chinesa, nós podemos até ter um resultado. Só que esse resultado será sempre mais limitante, porque não tem, então, um enquadramento global. Por exemplo, na medicina tradicional chinesa não existe separação entre corpo e mente. Não é? É um sistema integral. Então, nós temos que ter atenção a tudo o que vamos fazer em relação à sintomatologia geral do paciente, de acordo com essa bioenergética. E a medicação, como é que é feita? A medicação, geralmente, quem já está sobre a medicação, não é? A gente procura minimizar os efeitos colaterais da mesma e, geralmente, o especialista que estava prescrevendo essa medicação, ao acompanhar o mesmo paciente, ao constatar que os sinais e sintomas gerais e globais começaram a ter uma diminuição, não é? Um progresso, ele geralmente vai diminuindo ou até retirando a medicação. Geralmente é assim que se faz. E só fazendo equilíbrio energético? Sim.
Como é que é feito isso? Assim, me dê assim, um exemplo palpável. Um exemplo palpável, por exemplo, um indivíduo que nos procura, às vezes, com gastrite, né? Em que ele está tomando, geralmente, o omeprazol e está com refluxo, aerofagia, tudo isso, e com ardor estomacal. Geralmente, essa pessoa anda muito ansiosa, muito estressada, ela tem uma alimentação, por exemplo, pobre em água, e ela ingere muito poucos líquidos, e ela come muito tira-gosto, muito álcool, muita comida que é calórica. Então ela não consegue, o metabolismo dela não consegue processar isso tudo. Aí o que é que nós fazemos? Nós trabalhamos com a acupuntura, né, regularizando a parte digestória da própria pessoa, equilibrando geralmente dois órgãos básicos que aí ficam sempre na briga quando existe esse tipo de patologia, que é o rim e o fígado. E ao regularizar a parte bioenergética desses dois órgãos, ela psicologicamente ela vai relaxar mais, toda essa ansiedade, todo esse stress vai reduzir, e depois temos que fazer uma pequena orientação na alimentação da pessoa para acelerar o processo. Mas geralmente consegue-se, na maior parte das vezes, até ter um... quando a pessoa realmente ela faz a parte dela, porque na realidade é um trabalho de cumplicidade, não é? Eu faço a minha parte, que é ajudar, o outro tem que fazer a parte dele. Na acupuntura, o papel dela, como é que funciona e quem é que pode realmente utilizar a acupuntura? A gente vê muita gente dizendo, eu sou acupunturista, e quem é que pode usar? Quem tem, na realidade, quem pode usar é quem tem um conhecimento profundo, não é, do corpo humano, como a anatomia, não é? Como a anatomopatologia, não é? A formação, geralmente, que a pessoa deve ter aqui no Brasil, não é? Deve ser a medicina ocidental, a pessoa deve ter uma formação na área de medicina ocidental e depois faz a especialização em acupuntura. No meu caso, como eu fiz um curso fora do Brasil, não é? O meu curso já é integrado com as duas. Então, na realidade, o indivíduo tem que saber bem a anatomia, tem que saber o diagnóstico ocidental-oriental, porque se o indivíduo não sabe o oriental, pelo menos vai trabalhar em cima dos sinais e sintomas do diagnóstico ocidental. Agora, se o indivíduo não tiver nenhuma formação, nem numa área, nem noutra, aí ele acaba por ser um curioso e pode realmente criar situações de graves, até de morte, não é? Por inserção de agulhas em locais que são proibidos. Não é? O que é desintoxicação em medicina chinesa e quais são os efeitos colaterais desejados? É o seguinte, está provado cientificamente que o ser humano ele se intoxica 50% pela alimentação, 40% pela oxigenação e 10% pela pele. Então, dentro desse quadro, que o ser humano hoje, mais os problemas psicossomáticos, que ele se intoxica também, porque ele acaba por pauperar o próprio organismo por excesso de trabalho, excesso de preocupações, enfim. Eu adotei, isso foi um projeto que eu próprio adotei aqui no Brasil, tendo em conta que os excessos alimentares que aqui se tem são muito maiores do que, por exemplo, vou dar um exemplo bem rápido, bebe-se mais whisky aqui do que na Escócia. Aqui não falo no Brasil, falo só em Pernambuco. Né? Toma-se mais cerveja aqui do que na Alemanha. E come-se mais buchada, rabada e feijoada do que em Portugal nos 3 meses, né? Que o povo lá faz frio no norte. Então, os hábitos alimentares aqui, eles acabam por ser excessivos, porque nós estamos num clima quente e úmido. Né? E toda a comida que a pessoa está ingerindo vai trazer problemas, com certeza, a médio, curto ou longo prazo ao ser humano. Então, a desintoxicação, ela acaba por ser um método, não é? Que a pessoa se submete, geralmente durante um mês sempre, mas uma vez ou 2 por ano, de acordo com a necessidade de cada indivíduo. Ele se submete a uma orientação dietética, que até tenho uma pessoa colaborando comigo, que é a doutora Carolina Neto, que é uma nutricionista funcional, em que ajuda e facilita muito, porque ela monta os cardápios semanais, e como a gente come primeiro com os olhos, né? Aí quando a comida vem para o prato, ela vem mais bonita, né? Aí mais gostosa, mais cheirosa, e facilita muito o processo. E então, durante esse mês, né, a pessoa faz um processo de intoxicação em que ela fica com algumas restrições alimentares, de acordo com a necessidade de cada um, e, ao mesmo tempo, os efeitos colaterais desejáveis são o reequilíbrio das taxas, não é? Que baixa colesterol, baixa triglicerídeo, não é? Então, há uma normalização das taxas sanguíneas, e ao mesmo tempo há uma perda de peso e de medidas, não é? Que pode ir de 2 kg, que geralmente é o mínimo, num mês, até mais de 10 kg, dependendo do estado
de cada indivíduo. Como é que a medicina tradicional chinesa se porta em frente às doenças modernas, tipo os estresses, essa coisa toda? Como é que vocês trabalham em cima disso? É engraçado, por exemplo, que na nossa pós-graduação, o professor Triano Vietzung, ele é neurologista, cirurgião neuro de formação de base, e numa das cadeiras que ele nos deu, de neurologia, ele faz a ponte perfeita entre a parte neurológica, que é mais conhecida hoje, e a parte da medicina chinesa, que fala sobre as doenças psicossomáticas. E nós ficamos maravilhados com a descrição dele em relação a esses fatos que para nós são muito atuais, né? Porque realmente cada vez mais se fala sobre as doenças psicossomáticas. Mas o curioso foi que a maior parte dos tratamentos que ele pratica há 40 anos de prática, nós pensávamos que era invenção dele, mas na realidade não são invenção dele. Esses tratamentos, ele acabou por dizer que eles estavam escritos em tratados da medicina chinesa, já com 5, 6 mil anos que foram escritos. Então, as ferramentas que realmente a medicina tradicional chinesa tem para ajudar em relação ao combate das doenças modernas, não é? É minimizar o stress, a ansiedade, que são os maiores inimigos que nós temos hoje, as preocupações, as contrariedades, as raivas contidas, enfim. E, ao mesmo tempo, com a própria desintoxicação. Porque a própria desintoxicação, naquele mês, o paciente não precisa dizer nada, não precisa abrir a boca se ele está com problemas no trabalho, se ele está com problemas de sono, se ele está com algum problema conjugal, não é? A nível do foro psíquico, não precisa dizer nada. Ele começa a desintoxicação. A partir dos primeiros 15 dias, com a acupuntura associada à alimentação, o indivíduo começa a dizer: está uma coisa estranha comigo. Eu era estressado no trânsito, agora estou relaxado. Eu já não tinha pavio, já era só espoleta, né? Agora estou com pavio. Então o indivíduo fica muito mais relaxado e ele se nota diferente. Porquê? Porque ele fez uma descompressão grande, não é? E então quem faz a prevenção através da desintoxicação, não é? Será a maior ferramenta que eu posso dizer que a gente pode ajudar rapidamente o indivíduo. Num mês a gente faz coisas que às vezes 6 meses de terapia a gente não consegue, não é? A gente consegue realmente dar uma resposta global e uma melhoria em relação à profilaxia e à prevenção de doenças psicossomáticas. Antônio, o que é um plano de saúde inteligente? Isso também é engraçado, não é? Não quer dizer que os outros não sejam inteligentes, não, não é? Eu chamo isso porque é para fazer uma analogia em relação ao plano de saúde que nós usamos regularmente no nosso dia-a-dia, que na parte das pessoas só usa quando está doente, não é? Então, contrariamente a isso, o que nós propomos é que a pessoa faça a prevenção enquanto está saudável, não é? Se por acaso ela tiver alguma doença, ela procura a ajuda, não é? Para que ela possa tratar não pela doença, mas como um doente. A gente trabalhar mais nas causas do que nos sintomas. E ao mesmo tempo a gente consegue ter uma maneira de acompanhar o indivíduo. Esse acompanhamento é feito, por exemplo, uma vez por mês, 2, 4 vezes, não é? Aplicações de acupuntura, com uma consulta prévia para saber como é que está o indivíduo, e faz um acompanhamento integral. É esse indivíduo que faz essa prevenção, com certeza, ele vai estar menos suscetível de contrair doenças dessas psicossomáticas dessa sociedade moderna, e ao mesmo tempo, se ele tiver tendências genéticas ou não, não é? Ele passa a também ter uma qualidade de vida melhor, para que ele no futuro possa ter a melhor conta bancária que ele pode ter, que é investir na sua própria riqueza, que é ele mesmo, não é? Ô, Antônio, e como é que você veio parar aqui? Isso foi coisas do coração. Foi coisas do coração. Coisa do coração. Eu conheci a minha esposa lá em Portugal, ela estava fazendo mestrado lá, ela foi minha paciente, aí depois viramos amigos, aí o coração começou a chamar, não é? Aí começamos a namorar, vim conhecer o Brasil, fiquei apaixonado logo à primeira vez, tal e qual os primeiros portugueses que vieram cá. A minha esposa, ela é típica brasileira, não é? Em termos de biotipo. Então, realmente, eu me apaixonei logo. E foi amor à primeira vista. Às vezes eu não digo isso, mas foi verdade. Aí eu fui dando um tempo até ela ser tratada, mas depois eu liguei para ela, né? Aí eu vim pelo coração. Antônio, quem quiser lhe encontrar para tirar alguma dúvida ou fazer, inclusive, algum tratamento dessa medicina tradicional chinesa, o que é que vai fazer? Qual é o telefone? Geralmente, as pessoas ligam para o meu consultório ali na Avenida Rui Barbosa, ao lado do Papa Capi, como ponto de referência. No edifício, no Empresarial Ponto do Shoa, na sala número 123, no primeiro andar,
E o número de telefone da clínica é o 30 777 367. E tem também o celular 8807 1705. Aí é só ligar, Jane é a minha secretária, ela atende e faz a marcação de acordo com a disponibilidade do horário. E aí, o que achou? Muito interessante, não é? Para saber um pouco mais sobre medicina estética, acesse o site www.doutorleão.com.br. Agora vamos para um breve intervalo, mas fique conosco que já voltamos com mais Medicina e Estética Unicred Recife para você. Dê um crédito ao seu sonho. A Unicred Recife, cooperativa de crédito dos profissionais de saúde, oferece grandes benefícios para você. Além das menores taxas e os melhores rendimentos em suas aplicações, você pode contar com um atendimento personalizado. E mais, suas movimentações geram resultados que são distribuídos como sobras. Torne seus sonhos realidade. Entre em contato com a Unicred Recife. A gente prefere realizar. Voltamos com o programa Medicina e Estética Unicred Recife com o Dr. Emídio Leão. E agora você saberá tudo sobre cirurgia plástica acompanhando o caso deste novo paciente do Dr. Leão. Confira! Dona Tereza Cristina, então a senhora foi a escolhida pelo programa. E qual é seu sonho? Tirar essas manchas e essas rugas de expressão. Certo. Qual é a sua idade? 51. Eu quero lhe examinar melhor para a gente ver como é que vai ser esse tipo de operação para você, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui, doutora Tereza. Realmente a gente vai fazer uma suspensão, um lift nesse rosto. A incisão vai ser aqui pela orelha, na frente um pouquinho e atrás, para levantar todo esse complexo aqui que está caindo, como eu lhe falei. Certo? Aqui, ó, uma ligeira levantada na ponta do nariz, o código de barra, para fazer seu lábio ficar mais glamuroso, entendeu? E fecha o olho um pouquinho, tá vendo? As bolsinhas de gordura, e um excesso de pele bem acentuado. Vê, ó, um afastamento da musculatura aqui, a gente vai corrigir isso aqui tudinho, para refazer essa linha da mandíbula, que isso aqui envelhece a pessoa. Isso é um caso bom, porque é magrinha, entendeu? A pele obedece bem os levantamentos que nós vamos fazer na musculatura, ok? Ok. Nós vamos ter um resultado muito bom. A senhora já teve alguma doença grave? Não. Não. Que eu saiba, não. Tem problema de pressão? Não, a minha pressão é assim, 11/7. Ah, então é ótimo. 12 A glicose por 7. normal. Que eu saiba, eu nunca tive problema de taxa, não. Já se operou de alguma coisa? Já. Fez que tipo de cirurgia? Eu já fiz apêndice, já tive 3 partes cesáreas. Cesárea. E fiz uma de cisto. Cisto de ovário. Uhum. Ok. Então, mas não toma medicamento algum? Nenhum. Tem alergia a algum tipo de remédio? Não, porque é tão difícil eu tomar um remédio. Certo. Eu Então nem é sei. completamente sadia. Mas nós vamos até onde comprovar eu sei. isso pedindo alguns exames seus. Exame parecer cardiológico, entendeu? Vai para o cardiologista fazer um eletro, talvez uma esteira, certo? Uma prova mesmo para ver se seu coração está funcionando bem. Escolhida dessa semana, Dona Tereza, já está trazendo aí seus exames. Vamos dar uma olhada, ver se está tudo bom. Espero que esteja tudo em ordem. Certo, vamos dar uma olhada aqui. Vamos marcar o dia, entendeu? E deixar tudo certinho, tá, Tereza? Um abraço, até logo.
você vê que é uma cirurgia que normalmente não dói muito, apesar de nós tratando seu pescoço, fizemos preenchimento na boca, certo? Dei um lift, não digo bem que é uma rinoplastia, mas fiz um lift no seu nariz, um levantamento no nariz, suspensão de toda a lateral do rosto, as pálpebras e com 15 dias de operada nem parece que você foi operada. E então, gostou? Para saber um pouco mais sobre este tema, acesse o site www.doutorleão.com.br. Agora vamos para um breve intervalo, mas fique conosco que já voltamos com mais Medicina Estética Unicred Recife para você. Dê um crédito ao seu sonho. A Unicred Recife, cooperativa de crédito dos profissionais de saúde, oferece grandes benefícios para você. Além das menores taxas e os melhores rendimentos em suas aplicações, você pode contar com um atendimento personalizado. E mais, suas movimentações geram resultados que são distribuídos como sobras. Torne seus sonhos realidade. Entre em contato com a Unicred Recife. A gente prefere realizar. Voltamos com o programa Medicina Estética Unicred Recife e agora vamos para o bloco Pergunte ao Médico, onde você, telespectador, poderá tirar suas dúvidas e saber um pouco mais sobre cirurgia plástica. Confira! O tema de hoje do bloco Pergunte ao Médico será sobre rejuvenescimento facial. Dr. Leão, explica pra gente o que vem a ser a cirurgia de lifting. O lift, como o próprio nome está dizendo, significa levantamento. É o levantamento de alguma coisa. Mas na cirurgia plástica, quando a gente diz lifting, significa o levantamento das estruturas faciais. Certo? Então, todo o complexo do terço médio, do terço superior, do terço inferior da face, numa cirurgia chamada lift, é levantado. Essa cirurgia ela foi, vamos dizer assim, praticamente preconizada pelo cardeal Richelieu. Quando ele estava ficando bastante envelhecido, o que é que ele fazia? Não tinha cirurgia naquele tempo, ele deixava as costeletas bem grandes e puxava para trás, fazendo um lift, ou seja, uma suspensão do rosto. Prendia aqui para as pessoas observarem que ele não estava bastante envelhecido. E isso, dentro da cirurgia plástica, isso passou Besenberg, veio várias e várias técnicas que se firmaram dentro da cirurgia de levantamento facial. Hoje, a gente usa bastante o levantamento principalmente da musculatura, que passava antigamente mais no sentido, vamos dizer, horizontal, oblíquo, e hoje no sentido vertical, porque o rosto cai de cima para baixo. Então a gente faz essa suspensão da musculatura e a pele ela é retirada somente o excesso, sem trações, fazendo com que dê um ar de naturalidade. Dr. Leão, Lígia Damascena do Arruda pergunta: tenho 40 anos. Quantos anos eu poderei rejuvenescer com o lifting facial? Lígia, não se pode se precisar exatamente quanto tempo você vai rejuvenescer com a cirurgia. Ou até mesmo se esses seus 40 anos, que você diz que tem, se ele realmente aparenta cronologicamente os 40. Porque às vezes tem pessoa que tem 40 anos que parece que já tem 50. Como às vezes tem pessoa que tem 60 que parece que tem 40. Então a gente determinar, sem fazer um exame prévio, o que você vai ganhar com essa cirurgia, seria, vamos dizer assim, uma irresponsabilidade da parte do cirurgião que disser sem ele examinar. Mas normalmente numa faixa de 40 anos, a gente pode ter aí, deixar você com a aparência de uns 35 no máximo, que seria o ideal para qualquer tipo de cirurgia. Uma paciente que chega com 60, você deixar ela com a cara de 45, já está excelente. E é uma cirurgia que dura a vida toda. O lift, ela dura a vida toda, embora o processo de envelhecimento não pare. Eu diria assim, se você tiver uma irmã gêmea que opere, você com 40, e ela nunca opere, quando vocês estiverem com 100 anos, vocês vão estar que operou com 40, sempre mais jovem que ela. Porque a cirurgia dura a vida toda. Muito embora o seu aspecto, ele vai envelhecer também, porque o tempo, infelizmente, não para. Dr. Leão, Andresa Barbosa do Arruda pergunta como são as cicatrizes. Elas vão ficar escondidas? Andresa, no lift nós procuramos esconder o máximo possível as cicatrizes, entendeu? Elas são feitas todas
basicamente ao redor da orelha, tanto pela frente como por trás, entrando na área pilosa e anterior, no cabelo, e na área posterior, quando a gente também trata o pescoço. A gente procura fazer o mais escondido possível, mas é impossível que se faça uma cirurgia sem cicatrizes. Normalmente, uma cirurgia de rosto depois de 6, 8 meses, você vai procurar a cicatriz para poder encontrar. Lógico que quem sabe onde elas são feitas, você vai facilmente determinar. Você sabe que a cicatriz é em tal lugar, você vai olhar e vai achar aquela cicatriz lá. Mas elas são feitas no intuito de disfarçar o máximo possível. Crédito ao seu sonho. A Unicred Recife, cooperativa de crédito dos profissionais de saúde, oferece grandes benefícios para você. Além das menores taxas e os melhores rendimentos em suas aplicações, você pode contar com um atendimento personalizado. E mais, suas movimentações geram resultados que são distribuídos como sobras. Torne seus sonhos realidade. Entre em contato com a Unicred Recife. A gente prefere realizar.